Você já ouviu falar que existem livros que fazem o papel de uma escola ou de uma faculdade na vida de uma pessoa? Pois é, eu acredito que esses livros aqui que eu li, que eu vou te falar nesse vídeo aqui, fizeram um bom papel na minha vida e fez com que eu mudasse minha vida completamente, tá? Eu era outra pessoa antes de ler esse livro e hoje sou outra pessoa depois de ler esses livros. São livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda e, claro, como esse canal aqui eu falo sobre moda feminina, como se vestir de forma atraente, teremos também aqui um livro sobre moda, tá? Pra dar de dica aí pra você que de repente gosta de se aprofundar no mundo da moda, que tem interesse sobre moda feminina. Mas o intuito desse vídeo aqui é ser um pouco diferente mesmo, né? Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber qual que é o livro que aquela pessoa já leu, do que aquela pessoa é feita, né? Qual que é a bagagem da pessoa. E se você gosta de ler livros, eu tenho certeza absoluta que você vai amar esses aqui. Se você puder apostar todas as suas fichas para ler só esses livros na sua vida, não ler mais nenhum, esses aqui serão os livros, tá? Então, eu trouxe mesmo os melhores, os top 9, que eu acredito que são os melhores livros que eu já li. Eu já li muitos, muito mais livros do que isso, mas só ficou aqui os que eu realmente achei que são os top, tá? Os melhores. Os outros que eu não gostei muito, eu não vou trazer para você, porque eu não vou passar adiante o que eu não gostei. E os primeiros trata-se de um combo de livros, na verdade, né? Foi 3 livros que eu comprei de uma vez. Ó. Esses 3 aqui, ó, são livros bem grossinhos, né? Como dá para ver aí. Eu comprei num combo porque eu sou o tipo de pessoa que só compra uma coisa se eu confiar na pessoa que está vendendo, ou no caso de um livro, né, eu preciso confiar no autor também. Então, por que eu comprei o combo? Inclusive, vai a dica para você aí, que é um leitor iniciante, de repente, né, que no Brasil a gente não tem leitores muito ativos, cerca de 1% apenas da população brasileira que lê livros. Mas, se você está aqui, você faz parte de 1%, ou você quer fazer parte desse 1%, você já está no caminho certo. Então, eu comprei esse combo aqui por quê? Porque eu conheço esse autor, eu já tinha lido esse livro aqui, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu já tinha lido esse livro aqui, ó, A Arte da Sedução. É um livro muito conhecido, inclusive, para quem já procura saber sobre livros, já deve ter ouvido falar desse aqui, pelo menos. Eu já tinha lido esse livro aqui em PDF. E aí, o que aconteceu? Eu achei maravilhoso esse livro. Eu disse, rapaz, que autor interessante. Como esse autor consegue falar de uma forma simples, de um jeito que eu consigo entender, e o conteúdo também é maravilhoso. Então, assim, ele tinha um combo perfeito, eu amei o autor. E aí eu fui ler outro livro dele, comecei a ler e eu também achei interessante. Aí eu vi que era o mesmo autor, eu prestei atenção nisso, né? Eu vi que era o mesmo autor, e aí eu disse, então esse autor aqui produz vídeos bons. Vídeos não, desculpa, eu tô até misturando, produz livros bons, certo? E aí, produz livro bom, eu peguei e disse, então eu vou confiar no meu dinheiro, né? Porque 3 livros é mais caro do que um, né? E de todo jeito, você que trabalha aí, eu sei que você não quer gastar o seu dinheiro à toa, muito menos num livro que você não vai ler, vai ficar de enfeite na sua prateleira. Então, eu gastei o dinheiro da forma mais inteligente possível, porque eu confiei no autor, que eu já tinha lido, então eu conhecia quem era ele, sabia do que ele era capaz de entregar. Então, por isso, eu investi num combo de 3 livros de uma vez, do mesmo autor, tá? Esse foi o primeiro ponto. E aí, minha gente, vamos lá. O primeiro livro maravilhoso que eu recomendo para você ler é esse aqui, ó, A Arte da Sedução. E se você já me conhece aqui de outros vídeos do canal, né? Você sabe que eu falo sobre moda feminina. Apesar que muitos dos livros aqui não tem a ver com moda feminina, né? Por isso que é um vídeo diferente, o vídeo de hoje. Mas esse livro aqui, ele também conversa com a moda feminina. Por quê? Porque o nome já diz, né? A Arte da Sedução. Eu acredito, inclusive, que toda mulher que quer se vestir melhor, no fundo, ela tem o intuito de seduzir as pessoas. Por que a gente se veste melhor? Para passar uma impressão melhor para as pessoas, certo? Essa impressão que a gente passa é o que faz com que a gente seja lembrado de uma determinada maneira. Então, por exemplo, se você não se arruma, as pessoas se lembram de você como uma pessoa maltrapilha, que elas não devem confiar, ou não deveriam confiar, né, para algo mais importante. E se você se arruma melhor, a pessoa já te vê como uma pessoa diferenciada, que é mais confiável. Então, Arte da Sedução, esse livro aqui, ele fala sobre como você vai atrair, seja homem ou mulher, ele funciona para os dois, tá? Se de repente você é um homem aqui, né, apesar de que meu público não é majoritariamente masculino, eu falo para as mulheres, moda feminina, mas se de repente você é um homem que caiu de paraquedas nesse vídeo específico, esse livro aqui também funciona para homens, tá? É Arte da Sedução, fala sobre como você vai seduzir uma pessoa, tá? Nós, seres humanos, somos influenciados e somos seduzidos por características psicológicas de outra pessoa, da forma que ela age, da forma que ela pensa e da forma que ela se projeta na sociedade, como ela age na sociedade, né? Então, tudo isso tem a ver com a sedução, as ações que você faz, as coisas que você faz no dia a dia. E as pessoas sedutoras, elas vivem num mundo à parte. E é justamente isso que aborda esse livro aqui. É um livro maravilhoso se você tem interesse em seduzir alguém, seja para namorar, para casar, ou até mesmo para relações empresariais mesmo, de negócios. Né? Porque o que acontece? A sedução não é apenas como muitas pessoas pensam. Não se trata só de querer pegar uma pessoa para casar, para namorar, tá? Seduzir é você conquistar uma pessoa. E conquistar vai em todas as esferas da vida. Seja a esfera amorosa, seja a esfera empresarial, porque conquistar as pessoas, seduzir as pessoas, tem a ver com você conquistar elas, certo? E você saber lidar com as pessoas. Você não lida com as pessoas todos os dias. Então, se você sabe seduzir, você sabe lidar com qualquer tipo de pessoa e você sabe entrar e sair dos lugares sem ser uma pessoa mal vista. Então, isso aqui é um plus, né? É um bônus para você aí que já sabe se vestir, que já acompanha aqui o meu canal. É um bônus para você ser ainda mais atraente. A Arte da Sedução eu recomendo para você, principalmente você, mulher, mas ele também cabe muito bem para um homem, tá? O outro livro é esse aqui, ó, também do mesmo autor. Inclusive, se eu não falei ainda, o autor é Robert Greene, tá? Esse é As 33 Estratégias de Guerra. Esse livro aqui fala sobre como você vai lidar com as pessoas na sociedade, né? Não se trata de uma guerra física, tá? De Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, não é sobre isso. Não é sobre tiro, porrada e bomba. É sobre as guerras internas que a gente lida no dia a dia, tá? Porque
A verdade é que a sociedade é como se fosse um grande campo de batalha, né? Uma batalha espiritual, uma batalha de guerra de egos, guerra de poderes. Então, esse livro aborda exatamente isso, como você vai lidar com as pessoas que muitas vezes está tentando te passar a perna e você nem percebe. Então, ele aborda todos esses pontos da vida, né? Da questão da malícia da vida. Como você ser uma pessoa maliciosa para o bem, tá? Não é só fazer o mal, mas o fato é que você precisa saber lidar com as pessoas, saber entender o que as pessoas estão querendo com você. Porque se você é uma pessoa ingênua, que não percebe as coisas, a pessoa tenta te manipular de uma forma negativa, você acaba caindo porque você não percebe a intenção daquela pessoa. E esse livro aqui ensina exatamente como você vai perceber os percalços, né, os problemas que aparecem no seu caminho, como se desvencilhar deles e como se dar bem na sociedade. Inclusive, pessoas que sofrem golpes na internet, você já caiu em golpe, já conhece alguém que caiu em golpe, essas pessoas, elas não sabem as 33 estratégias de guerra, tá? São pessoas que não têm conhecimento, infelizmente, e acabam sendo passadas a perna, né, por pessoas mais maliciosas e que usam a malícia para o mal. Então, esse livro aqui não se trata sobre ter malícia para usar para o mal. Você pode usar a malícia para o bem, para saber entrar e sair dos lugares e ser bem vista, né? É uma junção com a arte da sedução. Esse outro livro aqui, eu tenho certeza que se você é um leitor regular que está aqui nesse vídeo, com certeza você já ouviu falar desse livro aqui, As 48 Leis do Poder. Esse livro é um livro maravilhoso. Dentre esses três que eu já acabei de falar aqui, ó, As 33 Estratégias de Guerra, a Arte da Sedução e esse aqui, As 48 Leis do Poder, esse aqui é o melhor, tá? O top 1 dentre esses três é esse aqui, As 48 Leis do Poder. Ah, se eu pudesse comprar só um livro de Robert Greene, não quero comprar esse combo, quero comprar só um livro. Esse aqui, As 48 Leis do Poder. Esse livro, ele fala de forma geral, tá? Ele é uma mistura de sedução com 33 estratégias de guerra. É como se fosse uma mistura desses outros dois livros. Porque ele fala, né, como o nome já diz, quais são as 48 coisas que você precisa saber para você ser uma pessoa poderosa, né? Porque, queremos ou não, nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo é governado pelo dinheiro, pelas relações sociais. E se você não sabe como lidar com as pessoas, tudo tem a ver com pessoas, tá? Se você não sabe lidar com as pessoas, você acaba se colocando numa posição de rebaixamento, aonde você não tem poder. Você não tem poder sobre as pessoas, você não tem poder sobre as situações e sobre nada. E esse livro aqui ensina exatamente qual é a malícia que você precisa ter para ser uma pessoa poderosa na vida. E ser poderosa, diferente do que muita gente acha, não é só sobre ter dinheiro, tá? Dinheiro é uma forma de poder. E esse livro aborda exatamente isso. Tem a ver muito com a forma que você lida com as situações, com as pessoas e como você se coloca perante o mundo. Então, esse livro aqui é excelente para isso, para você ser uma pessoa de mente aberta. Sabe aquela pessoa que você conversa e você sente que é uma pessoa que tem conteúdo? Porque é muito chato, sinceramente, vamos ser sinceros. É muito chato você chegar perto de uma pessoa que ela é mente fechada. É uma pessoa de mente fechada. Você chega nela, fala sobre um tópico e ela não sabe falar sobre aquele tópico, não tem assunto, não tem entendimento quando você fala de outra coisa e é uma pessoa ignorante porque não aceita outras opiniões. Então, e tudo isso tem a ver com pessoas de mente fechada. Esse livro aqui ajuda também a você abrir sua mente, ser uma pessoa mais... Você vai entender mais sobre as coisas, as situações que lhe acontecem. Então, esse aqui, ó, maravilhoso. As 48 Leis do Poder, também, de Robert Greene. E como eu disse a vocês, esses 3 livros aqui eu comprei em combo, né? Então, eu comprei lá na Amazon. Eu comprei na Amazon e ele comprei, foi os 3 livros de uma vez, tá? Por isso que se chama combo. Comprei esse combo aqui, ele foi R$ 299,90, quase R$ 300, né? Saiu praticamente quase R$ 100 cada livro. E aí, como eu disse, eu só comprei porque eu confiava no autor, eu sabia que ele ia entregar uma coisa de qualidade. Se você for comprar qualquer outro livro, ou até mesmo se você está aqui, mas não confia tanto assim em mim, eu nem recomendo você comprar o combo, tá? Compra um só desses. Se você gostar, aí você compra os outros 2. Ou compra, se você quiser arriscar, você pode comprar os 3 de uma vez. Também tem o fato de que nem todo mundo gosta do mesmo autor, certo? Mesmo sendo maravilhoso. Mas, enfim, eu recomendo você comprar um, se você não conhece esse autor. Compra um, vê se gosta, não gostei, não entendi nada, aí você não compra mais. Mas esse combo aqui, eu recomendo muito se você é uma pessoa que quer mudar de vida, abrir a sua mente e se tornar uma pessoa mais desenvolta, né? E agora, falando sobre os livros de desenvolvimento pessoal puramente, esse aqui é mais desenvolvimento financeiro mesmo, tá? É o autor Napoleon Hill. Se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, você provavelmente, se nunca ouviu, você está estudando errado, tá? Se você gosta de desenvolvimento pessoal, mas nunca ouviu falar de Napoleon Hill, você está estudando errado, está estudando outra coisa que não desenvolvimento pessoal. Então, esse Napoleon Hill aqui, esse autor é outro que eu tive o chapéu, viu? E é um autor que qualquer livro que eu já peguei dele, não teve um que eu achei ruim. Então, assim, também entrega. E esse aqui é o famosinho, ó, Pense e Enriqueça. Esse livro aqui já diz tudo, né? Pense e Enriqueça. São 12 leis, tá? Para você aplicar, para você começar a ter uma vida mais próspera. E muita gente se engana, inclusive, que ele fala no livro, né? De que as coisas vão ser de repente, vai ser imediato, eu vou ler esse livro e vou ficar rica. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Inclusive, ele fala, um dos ingredientes é você ser paciente, ter persistência. E aí é uma coisa que nós sabemos que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. E é aí que tá a graça, né, das coisas, né? Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Se todo mundo conseguisse, não teria valor. Então, é uma coisa que funciona, mas se você estiver disposto a pagar o preço por um bom tempo. Então, esse livro aqui, ó, se você quer, basicamente, se você quer ficar rico, tá? Pense em riqueza. E aí, eu vou falar pra vocês que eu achei esse livro tão maravilhoso, minha gente. Eu já li mais de 3 vezes esse livro aqui, Pense em Riqueza. Que aí eu surtei. E eu inventei de comprar a versão em inglês. Pra quem não sabe, eu sou bilíngue, eu falo inglês fluente. Já fui professora de inglês, inclusive, mas agora eu mudei, tá? Tô falando só de moda feminina. E esse aqui é um livro que eu queria, como eu achei muito maravilhoso, é basicamente esse mesmo livro aqui, só que em inglês, tá?
eu comprei por quê? Porque eu já sei falar inglês, só que aí eu queria me desafiar, porque é um livro grosso, ó. Você pode ver que é um livro grosso. Eu disse, rapaz, se eu ler esse livro e eu entender, meu inglês tá maravilhoso, entendeu? Porque é um livro inteiro, grosso desse jeito, e algumas partes dele não fazem entender nem em português. E aí eu disse, se eu ler, vai ser uma comprovação que meu inglês é maravilhoso. É mais do que fluente, né? É aquele inglês top das galáxias. E aí eu comprei para ler esse livro. E eu me surpreendi, porque eu entendi o livro inteiro. Sabe que se você, inclusive, tá aqui também, está aprendendo inglês, sabe, não é só sobre saber todas as palavras, tá? Mas é você saber o contexto do que está sendo falado ali. Então, tipo, você lê uma frase e não é sobre saber o que significa cada palavra exatamente, mas você entender o que foi falado ali. E eu consegui entender exatamente tudo que tem nesse livro. Então, entendi e anotei, inclusive, as partes. Inclusive, já vou aqui, ó, dar uma dica de leitura para vocês, tá? Eu comprei, ó, esse aqui tá com marca-texto, porque eu tô lendo já pela 4ª vez esse livro. Comprei marca-texto não, marca-página, eu sempre confundo. Marca-páginas, esse aqui eu comprei pela Shopee. São marca-páginas simples, tá? Você gasta R$20 no marca-página desse. Esse aqui é de meio que alumínio. Tem outro aqui que é alumínio também, ó. É do mesmo, eu comprei. Cerca de R$20. Se você lê livros ou tá querendo ler livros consistentemente, você precisa ter um marca-página. Porque acontece que a gente não lê o livro de uma vez, né? Dificilmente, só se o livro tiver 20 páginas. Aí você precisa de um marca-página para não ficar fora da casinha ou perdida onde foi que você parou. Um marca-página desses custa R$20 mais ou menos, gente. E aí, o primeiro ponto é esse, tá? Que eu uso para ler. É comprar um marca-páginas. O segundo ponto, que é interessante, até se você for estudante e não leitor regular. O livro. Tá vendo essas partes marcadas? Essas partes marcadas aqui é que eu marco, tá? Eu tenho um marca-texto. Comprei um combo de marca-textos coloridos que custou uma faixa de R$200 por aí. Mas você pode comprar um único marca-texto só, um amarelo. Inclusive, se for comprar, eu recomendo amarelo, porque amarelo vivo, né? Ele normalmente dura mais do que os outros, né? E é mais fácil você entender a leitura do... Ele não muda a letra, tá? Porque tem algumas cores que você passa e fica meio ruim de ler. Mas esse amarelo não. O amarelo não tem erro. Você vai conseguir entender se você passar. Vai marcar o texto e ainda você vai ficar legível. Aí eu marco com marca-texto. Só que aí, qual que é o ponto? Você vai ler o livro. Esse vídeo aqui, você tem que salvar aí na sua galeria, tá? Porque esse vídeo aqui tá sendo um combo de conhecimento em um só. Então você precisa salvar. Inclusive, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui todo dia eu tô dando dicas de moda feminina. Se você for homem, não se inscreve, tá? Esse vídeo foi um vídeo aleatório. Mas se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, se inscreve, porque eu tô sempre dando dicas de como você ser mais atraente. E isso aqui também faz parte de ser atraente, tá? Porque se você é uma mulher que estuda, que tem uma bagagem emocional, uma bagagem intelectual, se você lê livros, você é uma mulher mais atraente do que as outras. Isso é um fato. Além da sua estética, da sua aparência, da roupa que você usa, isso aqui faz parte também de ser atraente, porque ninguém merece estar perto de uma mulher que é mente fechada e um pé no saco, porque não sabe conversar com ninguém. E uma pessoa que não sabe conversar, você não quer ter por perto. O fato é isso. Então, faz parte também de você ser atraente, você saber e ler, tá? Então, aqui é uma técnica interessante, inclusive, de pessoas que já lê muito, tá? Só sei disso porque eu li muito. Já pesquisei no YouTube, inclusive, ninguém nunca me falou isso. Então, é informação de uma pessoa que tem experiência e que está te passando aqui. Você vai marcar as partes mais importantes. Só que tem um porém, né? Qual que é a parte mais importante? É a parte que resume tudo. Porque tem gente que não sabe marcar o texto, tá? A pessoa lê o livro e inclusive, já vi memes na internet. Vocês já viram os memes que dizem, quando eu uso marca-texto? Aí, de repente, a página tá toda marcada. O marca-texto na página toda. Você marcou a página inteira. Não é sobre marcar a página inteira, tá? O marca-texto é para você marcar as partes principais. E não vai ser muita coisa. Você vai ler a página melhor. Você vai ler o capítulo do livro e depois você vai ler de novo. E nessa segunda leitura, o que você vai fazer? Você vai marcar uma frase ou duas, no máximo um parágrafo inteiro, tá? De cada folha. Por quê? Porque ali vai ser, não é aleatório, inclusive. Ali foi a parte mais importante daquela folha. Você lendo, você vai saber isso. Se eu li aqui um monte de coisa, a maioria foi historinha. Porque tem livros que contam muita história, né? Aí ele falou um monte de historinha. Histórias de, aconteceu isso, aquilo outro, e fulano foi ali, assim, assado. Tem muitos livros que se baseiam puramente em história. E aí teve uma parte que ele falou uma coisa objetiva. Se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. É objetivo. Então, aquela parte é a parte mais importante, porque a história não é tão importante assim, mas aquela parte objetiva é a mais importante, é que você precisa marcar. Ou você pode simplesmente ter o livre-arbítrio de marcar a parte que você quer lembrar, certo? Mas se treine para marcar a parte mais importante, que é o que resume aquela folha. E assim você vai conseguir marcar o texto de uma forma mais inteligente, tá? Por quê? Porque depois que você fizer essas marcações, você vai fazer uma segunda leitura do livro. Pois é, minha gente, ler livro não é só ler uma vez só não, tá? Se você ler uma vez só, você não tá lendo o livro de forma profissional, você tá lendo por ler de forma amadora, que não vai te fazer lembrar nem aplicar o que tem no livro. Não adianta você ler e não aplicar o que tem no livro. E aí, como que vai ser essa segunda leitura? Tá vendo que eu nem marco muita coisa? É só o necessário, não é a página inteira. Mas é a parte mais importante de cada folha. E aí, a segunda leitura, eu não vou ler o livro inteiro de novo. Eu vou ler as partes marcadas que você marcou no marca-texto, tá? Por isso que é importante você marcar só a parte importante para você não fazer uma segunda leitura que vai ser inútil e que não resume o livro por completo.
Então você precisa... Isso aqui você vai ficar boa lendo muito, tá? Lendo bastante. Mas isso já é o princípio, você ir marcando e relendo essas partes importantes para você ver. E reler é como se fosse uma releitura do livro, porque aquilo ali resume o que é o livro, tá? E para você não ficar lendo o livro inteiro de novo, então é interessante. Inclusive, vamos aos preços, né? Eu não falei desse aqui. Esse aqui, deixa eu pegar minha colinha porque faz tempo, eu anotei aqui para falar para vocês. Esse aqui, a versão inglesa, ele foi 110. É um livro mais caro mesmo, ele sozinho custou 110. Por quê? Porque ele é inglês, ele foi importado. E livros importados, eles são mais caros, principalmente se for inglês, né, gente? Se veio dos Estados Unidos, é um livro mais caro, tá? Não sei por que eles são assim, querem roubar a gente. Desculpa a forma de expressar. Mas é exatamente isso, 110. Às vezes você acha até caro, né? Porque você não dá valor à leitura. Mas 110 não é ruim, ou em outra besteira, nem é ruim, hoje em dia nem é 110 só. Mas enfim, outra besteira aí, você pagaria 110 tranquilo, né? Tudo tem a ver com o valor que você dá pra coisa. Esse livro aqui vale muito os 110 reais. Desde que você saiba um pouco de inglês ou queira aprender, tá? Se você tiver um dicionário de inglês ou você tá afim de aprender, vale o investimento. Por quê? Porque também, se você comprou esse outro aqui, ó, a versão em português, você vai ter uma base. É praticamente o dicionário, né? Porque se você não entendeu aqui, é só você voltar nesse outro e ele vai te dar um apoio para entender, já que diz a mesma coisa, o mesmo livro. Só que um em português e outro em inglês. E o português, eu acho que eu não falei ainda, mas a versão em português custou R$ 59,90. Foi mais barato. E outra coisa, também é um macete de quem é experiente em leitura. Eu não sabia, inclusive ninguém me falou. Eu fui aprender na marra, tá? Lendo. Esse livro aqui, ele é Pensa em Riqueza de Napoleão Hill, certo? Certo. Porém, ele é a versão original restaurada e revisada. Com comentários, está dizendo aqui, com comentários e notas explicativas. Ou seja, é o livro todo que o próprio autor escreveu, e no final ele tem comentários de outras pessoas que também são leitoras, tá? Pessoas experientes que até lê livros, ou escrevem livros, e essas pessoas criaram notas explicativas no final do livro, ou seja, é um adendo no fim do livro, que vai te ajudar a entender melhor o livro, e também para te dar uma nova visão, porque de repente você leu, mas você não entendeu do jeito que aquela pessoa que escreveu na nota explicativa, no final do livro, a forma que ela pensou. Já aconteceu comigo nesse próprio livro, inclusive, eu li ele, e no final, na nota explicativa, teve uma pessoa que falou uma coisa, que foi, ela tinha lido o mesmo livro, só que ela teve um insight que eu não tive. E esse insight, quando eu apliquei, mudou muita coisa. Então, isso aqui faz diferença, tá? Faz diferença você comprar um livro, pagar até um pouco mais caro em um que tenha notas explicativas, para você ter a visão de mundo dessa outra pessoa que entendeu de uma outra forma. Né? É como se fosse um novo olhar sobre aquele livro, no final do livro. Então, vale a pena você comprar essa versão com nota explicativas, com comentários, essa aqui, restaurada e revisada. O outro livro que eu comprei também de Napoleão Hill, esse aqui, ó, Todo Dia. Esse livro aqui, eu até me iludi, tá? Quando eu comprei, eu achei que era uma coisa, mas era outra. Esse Todo Dia não é exatamente de Napoleão Hill, tá? Ele é baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill, como ele diz aqui, mas só que eu comprei meio que sem saber, agora você tá sabendo, inclusive, que não tinha nenhum review desse livro na internet, e aí eu comprei meio que doidado sem saber, que eu esperava, né? E agora eu percebi do que se trata. Isso aqui, na verdade, é um livro de uma dose diária. Sabe aquele livro que você lê uma página só por dia? Porque ele se baseia em datas. Então, por exemplo, hoje digamos que hoje é 21 de setembro, eu nem sei mais que data hoje. Vamos olhar qual dia que eu tô gravando esse vídeo. 26 de setembro de 2025. Hoje é 26 de setembro. Aí cada página dessa se refere a um dia, tá? Você vai ler uma página só por dia. Inclusive, esse livro aqui é ótimo, ele meio que resume. Eu já tô como eu tô em setembro, né? Eu já li até setembro aqui, uma página por dia. E eu tô percebendo que ele resume esse livro aqui, ó, Pensa em Riqueza. Então, se você quer iniciar em Napoleão Hill, esse livro aqui, todo dia. Se você quer iniciar em leitura, esse livro aqui, todo dia. Por quê? Porque você vai criar o hábito da leitura de forma simples, né? Porque é uma página só por dia. Você não vai sofrer lendo 350 páginas. Não é sobre isso. Você vai ler uma página por dia só. E essa página resume tudo. Todo dia você vai ler uma única página. E uma página que não é tão grande, tá? São pequenos trechos. Tem umas que é a página inteira, mas tem outras que é só 4 linhas. Então, assim, não vai ler muito. Vai introduzir a leitura de um jeito simples, resumindo o que tem em Pensa em Riqueza. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu não botei muita fé porque eu não gosto de leituras que é um dia só. Só que aí eu não sabia o quão bom é, porque o bom é que isso vai entrando dentro de você aos poucos e você nem percebe. A gente acha que tem que fazer tudo de uma vez, mas não se trata de fazer tudo de uma vez. O que é devagarzinho e aos poucos é aquela coisa, né? Aquela frase. Devagar e sempre. Todo dia uma dose, todo dia uma dose, todo dia uma dose. E você vai ver que você vai estar entendendo a cabeça desse autor aqui, que é maravilhoso, Napoleão Hill. Então esse livro aqui vale muito a pena. Vamos aos preços. Eu até esqueci aqui agora, mas eu anotei, né, pra vocês. Esse livro aqui custou R$45. Foi barato. E ele é 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque se você não lê, não tem o hábito de ler, não gosta mesmo de ler, é uma página só por dia. E é um livro muito bom, tá? Porque ele resume o que tem nesse livro aqui. Então, se você é apressadinho ou até mesmo não tem paciência para ler, esse livro aqui todo dia. Esse outro aqui, o efeito cumulativo. Esse aqui eu descobri meio que na doida. Eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube, eu me lembro, tá? Eu gosto de assistir vídeos motivacionais porque eu gosto de consumir coisas úteis, tá? Inclusive é o que esses livros de Napoleão Hill falam para você blindar sua mente contra conteúdos inúteis, né? Quantas coisas a gente vê aí no dia a dia que não...
só coloca a gente para baixo, né? E a gente, quando tá pensando com pensamentos negativos, a gente não age, a gente fica paralisado. Então, como você alimenta a sua mente também é muito importante. Se você fica vendo notícias aí de morte, de pessoas que fez isso, aquilo, outro, só notícias ruins, notícias tristes, isso é o que te consome o dia inteiro, você vai ser uma pessoa que não vai agir. Então, é o que Napoleão Hill também fala para você se alimentar de coisas boas no dia a dia, né? O que você lê, o que você consome, faz parte do que você está alimentando sua mente. E esse livro aqui, O Efeito Cumulativo, eu descobri meio que na sorte, como eu falei num vídeo motivacional aqui, né? Mas esse livro aqui é maravilhoso, tá? Napoleão Hill é um autor maravilhoso. Esse aqui é de outro autor. Esse é Darren Hardy, O Efeito Cumulativo. E esse livro aqui é um livro muito simples de ler. Como eu falei, eu amo Napoleão Hill, só que eu também entendo que ele não é um autor tão compreensível assim. Se você é uma pessoa que tá ralando, você vai dar o sangue, vai em Napoleão Hill. Mas nem todo mundo vai pegar o naipe de Napoleão Hill de primeira. Eu mesmo li várias vezes para começar a entender. E se você quer entender alguma coisa de primeira, esse livro aqui é perfeito, O Efeito Cumulativo. Foi o que ninguém me falou. Não é um livro muito popular, mas esse livro aqui é maravilhoso porque ele fala que os resultados de tudo que a gente faz, ele começou bem antes do resultado em si. Ou seja, basicamente, o que ele fala é que os seus hábitos é o que define os seus resultados. Então, por exemplo, vamos pensar num atleta, né? O atleta, para ele ganhar a Olimpíada, você acha que ele chegou lá e ganhou? Não foi isso. O que acontece? Esse atleta, se você for ver o histórico dele, ele é uma pessoa que desde não sei quantos anos, faz anos e anos que ele treina. Ele veio se moldando e ele treina por quê? Porque ele foi criando hábitos. Hábitos tem a ver com o que você faz todos os dias, tá? É metódico. Você cria hábitos. Então, se ele treina todo dia, o que acontece? Uma hora o corpo dele vai ficar shapeado, vai ficar aquele corpo musculoso, esse corpo vai ajudar ele a ser um atleta melhor. As habilidades que ele treina vai fazer com que ele seja um atleta melhor, mas tudo isso está embutido aonde? Na rotina dele, no que ele faz no dia a dia. Então, esse livro aqui, ele fala muito sobre hábitos e o efeito que os hábitos têm é um efeito cumulativo. Por quê? Porque conforme eu vou fazendo certo, ao longo do tempo isso vai me dar um resultado absurdo, que vai chegar um momento que as pessoas vão chegar e dizer, ó, aquela pessoa teve sucesso da noite pro dia, mas não foi. Ela veio se treinando, veio criando hábitos de sucesso diariamente, ao longo do tempo, isso teve que se mostrar, o resultado veio. Por quê? Porque a pessoa foi plantando diariamente. Então, isso aqui também não é uma conversa assim, é fácil de entender, mas não é uma conversa para falar com uma pessoa que quer tudo para agora, tá? Porque o sucesso duradouro, ele fala nesse livro aqui, não é imediato, ele acontece com o tempo. E se você não está disposto a esperar o tempo, simplesmente não comece na jornada do sucesso, porque você não vai ter sucesso nunca. É sobre... Agora sim, se você é uma pessoa minimamente inteligente, você já deve ter percebido que não interessa o que você faça, o tempo vai passar de todo jeito. Então, o tempo vai passar, então você vai desperdiçar o tempo ou você vai usar o tempo ao seu favor. Então, crie hábitos de sucesso. Esse livro aqui vai te ajudar a fazer isso, o efeito cumulativo. É um livro muito simples, que qualquer pessoa vai entender, tá? Se você sabe ler, você vai entender esse livro. Napoleão Hill, eu não te garanto que você vai entender, tá? É um livro muito bom, fato. Mas talvez você tenha que ler umas 3 vezes, mais ou menos, que é o que eu fiz, para começar a entender. Mas o livro em si vale tanto que vale a pena você ler 3 vezes. Mas esse aqui, eu acho que na primeira lida você entende. Se você souber ler, só basta saber ler. Você vai ler, vai entender de primeira. O efeito cumulativo, esse aqui foi, vamos ver. Quanto foi? R$65. Esse livro, inclusive, foi responsável de eu fazer uma grande mudança na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a criar rotina, tá? Eu criei aquela agenda diária que algumas pessoas têm, eu não tinha antes desse livro. Eu comecei a criar. Hoje eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer isso, isso, aquilo, outro. É o que cria a rotina, que é o que cria os hábitos, que é o que vai te dar o resultado no futuro. Então, sem você anotar o que você tem que fazer no dia, você não vai fazer. E esse livro também ensina a fazer isso. Foi o que eu comecei a fazer, que deu muito certo. E esse outro livro aqui, esse aqui, é uma conversa para as crianças saírem da sala, tá? Esse livro aqui, Criança Emocional, não é para ler esse livro, porque esse livro aqui é outro patamar. Eu, inclusive, entendi porque as pessoas não vivem divulgando esse livro. Atenção. Por isso eu te falei, esse vídeo aqui é muito importante. Você tem que salvar na galeria se você quer realmente mudar de vida. Esse livro aqui não é para qualquer um. É para a minoria, tá? Se você faz parte ou quer fazer parte da minoria, esse livro aqui é para você. Agora, se você não é e não quer fazer parte da minoria, não compre esse livro, porque você não vai entender nada e nem vai aplicar, não vai ser útil para você. Então, esse livro aqui, Maestria. Sabe o que significa maestria? Maestria é você fazer uma coisa tão bem feita que é inevitável você não ser notado. Por exemplo, qual é o maior atleta do mundo? Vamos pensar em futebol brasileiro mesmo, que é o mais perto que a gente tem. O maior atleta no futebol hoje que a gente conhece é o Neymar, certo? O Neymar é tão bom, ele faz tanto gol, que aí foi inevitável que as pessoas conhecessem ele, certo? Então, o Neymar tem maestria em futebol. Por quê? Porque ele é o melhor no futebol brasileiro. Então, isso se chama maestria. É fazer o que você faz muito bem feito, a ponto de que é impossível você não ser notado em algum momento. Então, é você fazer uma coisa tão boa que as pessoas reconheçam isso, que você seja notado e que até as pessoas pensem que você faz isso com muita facilidade. E nem o Neymar mesmo. O Neymar, hoje, o povo olha e diz, joga fácil, né? Tem talento, tem dom. Mas a gente não sabe a história dele, mas enfim. Ele faz isso com maestria. Então, você faz uma coisa tão boa, tão bem, que parece que você faz de forma natural. Esse livro fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que isso não se consegue de forma fácil, senão todo mundo seria maestro de alguma coisa, né? Todo mundo faria as coisas muito bem feitas, e não é a minoria que faz. Porque realmente é difícil. Então, maestria, esse livro aqui ensina você a reconhecer qual é o seu talento principal,
Porque todos nós, ele fala que a gente nasceu com inclinação natural para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu nasci com inclinação para falar em público, é isso que eu percebo hoje. Eu nasci com essa inclinação. Se você me colocar para lutar, para dançar, não vai dar certo, porque a minha inclinação não foi para isso. Eu não nasci para isso. Eu não tenho esse talento nato de dançar. Então, o primeiro passo desse livro aqui é ajudar você a reconhecer qual é a sua inclinação natural. Você tem alguma coisa dentro de você que você faz melhor. Tem uma coisa que você faz melhor do que as outras pessoas. Esse é o seu talento natural. E se você pegar esse talento e investir nele, você, com o passar do tempo, persistindo, você vai ter maestria nessa área que você escolheu, tá? Mas tudo começa em você saber reconhecer, e ele ensina exatamente como que você vai fazer isso. Você saber reconhecer o seu dom natural, investir nele e colocar, de fato, muito trabalho em cima disso. É um trabalho de anos, por isso que eu disse que esse aqui não é para crianças, não é para qualquer pessoa esse livro. É um trabalho de anos, mas que vai entregar o resultado conforme o tempo passa. Ele fala que é mais ou menos 10 mil horas. Enfim, tem um tempo aí para você se tornar maestro em alguma coisa. Maestro não, mestre, né? Para você fazer uma coisa muito bem feita, a ponto que as pessoas pensem até que foi fácil você fazer. Fez tão bem que aquele joga fácil, né? Esse livro aqui, ele fala que é mais ou menos 10 mil horas de trabalho focado na sua área, para você se tornar um maestro. Mas enfim, não é fácil, tá? Esse aqui é só em última instância se você é uma pessoa que quer mesmo mudar e está disposta a pagar o preço. Se você não está disposta, não compre esse livro. E esse livro aqui foi quanto? Vamos olhar. Senão eu me confundo toda aqui nos preços. Esse livro aqui, Maestria. Nossa, eu não anotei ele. Mas ele custou na faixa de R$70, eu acho, viu? Se eu não me engano, foi R$70. E por último, inclusive, deixa eu falar pra vocês esse outro marca-página aqui, eu comprei pela Shopee. Foi mais ou menos R$70 esse marca-texto. Esse aqui é de resina, coloquei meu nome, inclusive, tá dando pra ver aí? Coloquei meu nome. Esse marca-página aqui é até melhor do que esse, tá? Esse é personalizado. E tem 2 pontos que é bom. Ele é personalizado e essa resina é muito resistente. Então fica uma coisa que é do jeito que você pediu, né? Porque foi personalizado. E também é resistente. Então, se você quer investir num marca-texto, procura esses de resina personalizado. Vai ficar do jeito que você quer e vai durar mais. É melhor. E aí, vamos lá ao último livro. O último, mas não menos importante, né? Que eu te recomendo aqui. Esse aqui, ó. A Moda Imita a Vida. Esse aqui tem mais a ver com moda feminina do que os outros, tá? Esse livro, ele é, como ele mesmo diz, ele é para profissionais que querem construir uma marca de moda. Então, se você é aqui, mas você não quer construir marca de moda, você só quer entender mais sobre moda feminina, talvez não seja tão bom assim para você, mas ele é bom se você é uma mulher curiosa. Se é o tipo de pessoa que gosta de ter mais conhecimento, se você é uma leitora curiosa, você gosta de conhecer, você quer entender mais ou menos o que passa na cabeça de uma pessoa que cria uma marca de moda, você quer entender como entende os processos de moda, esse livro aqui é muito útil, tá? Ele é melhor para um público a pessoa que quer criar sua própria marca. Mas se você quer conhecer melhor as coisas sobre moda, também é interessante você ler esse livro aqui, A Moda Imita a Vida. É um livro que eu me baseei muito para começar a aparecer aqui na internet, tá? Porque ele fala sobre posicionamento, como você vai se posicionar, como você descobrir seus pontos fortes. Então, é interessante, você pode pegar alguns conhecimentos aqui para trazer para sua área, mesmo que não tenha a ver com moda. Pode ser interessante para você. Esse livro aqui custou R$70 e ele tá bem velhinho, porque eu deixava guardado lá na... Esse aqui é o meu livro mais velho, porque eu comprei ele e ficava procrastinando, não lia. Ficava lá pegando sol, poeira e só ficou envelhecendo e nada. Aí, até que eu resolvi ler mesmo, sentei a bunda na cadeira e li. E me ajudou bastante, tá? Para começar a aparecer aqui na internet falando sobre moda. Esse livro aqui é muito interessante também, A Moda Imita a Vida, de André Carvalhal. E esses foram os top 9 livros que mudaram minha vida. Eu tenho certeza que se você ler, vai mudar a sua também. E por mudar a sua cabeça, vai mudar a sua vida também. E esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o seu comentário aqui. Qual desses vai ser o primeiro livro que você vai ler? E deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você tem interesse em moda feminina e se vestir bem, sem ser uma mulher masculina nem vulgar. Então já se inscreve no canal, tá? Inclusive, valorize, porque esse vídeo aqui parou 4 vezes por causa do armazenamento cheio. Pronto, falei.